Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora em que você, nosso telespectador e telespectadora, estiver assistindo este programa. Seja bem-vindo. Trago nas veias o sangue do açoitado e do açoitador. A frase é do compositor e escritor Chico Buarque de Holanda, parte de seu discurso de agradecimento ao receber em Lisboa, na véspera do último dia 25 de abril, data comemorativa da Revolução Portuguesa, o Prêmio Camões de Literatura a ele concedido por comissão de representantes brasileiros, portugueses e africanos responsáveis pela escolha do nome do premiado. O prêmio já havia sido concedido em 2019, mas não lhe foi ainda entregue, pois na época o então presidente Jair Bolsonaro se recusara a assinar a concessão do galardão. Desta vez, prestigiaram-no na cerimônia de entrega o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o português Marcelo Rebelo de Sousa. Nosso entrevistado de hoje é Fernando Baião Viotti, professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH da USP, doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com estudos sobre Carlos Drummond de Andrade, Bob Dylan, Guimarães Rosa, Godofredo Rangel e outros títulos e atividades. O artigo que Viotti escreveu no Jornal da USP sobre o discurso de Chico Buarque ao receber o prêmio Camões teve uma audiência de quase 165 mil leitores, sendo o texto opinativo mais lido dos últimos 12 meses. É por isso que nós o convidamos a participar deste desafio para falar sobre como vê a atividade literária e musical de Chico Buarque à luz de sua convivência à luz de sua convivência com personagens como Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e Bob Dylan. Bom dia, meu caro Viotti. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Serrano. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Serrano. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. Minha primeira pergunta é: por que você escolheu como título do seu artigo a frase de Chico no seu discurso em Lisboa: trago nas veias o sangue do açoitado e do açoitador? Então, Serrano, como vocês devem ter acompanhado, né, o discurso do Chico teve uma grande repercussão na mídia brasileira, mas uma repercussão quase que unicamente focada, evidente que com motivos mais do que justos, mas uma recepção e uma repercussão quase que exclusivamente focada na frase em que ele, ironicamente, faz uma crítica, né, ao ex-presidente e o agradece, digamos assim, por não haver manchado o seu título com a assinatura dele, né, do ex-presidente. E é claro que, quer dizer, a gente sabe que a mídia mais tradicional, ela, em geral, não se interessa ou não se aprofunda muito nas questões, às vezes, mais específicas do discurso literário ou das nuances formais de um discurso, né? E eu percebendo isso e julgando que essa frase do Chico, ela, além de ter uma conotação política até mais importante e mais abrangente do que a mera crítica ao ex-presidente, me pareceu uma frase muito feliz, tanto na sua forma, né, de juntar ali fazer essa espécie de conciliação de opostos, não uma conciliação no sentido de um esquecimento, pelo contrário, mas uma conciliação que trazia ali e chamava atenção de uma maneira muito contundente para essa chaga, que talvez seja a maior chaga, né,
da nossa história, que é a da escravidão. Então, basicamente, eu, no primeiro momento, tive a intenção de chamar atenção para isso, primeiro em conversas entre amigos, e depois me perguntei, bom, por que não, então, já que não houve uma matéria que repercutisse isso de uma maneira mais específica, por que não, então, eu mesmo, né, escrever algo que pudesse julgar o foco sobre esse comentário do Chico. Posso ir lá, Serrano? Sim, claro. Queria aproveitar aqui, bom, mais uma vez, bom dia, Fernando, bom dia, Serrano. Prazer estar aqui com vocês. Queria aproveitar, Fernando, que você falou que é uma frase que é uma conciliação, mas ela também poderia ser uma síntese, é uma frase síntese do que é o povo brasileiro. E aí eu queria já trazer para o Chico e para alguém que ele mencionou ao receber o prêmio, muito justamente, que é o pai dele, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, que ele falou, inclusive, que deveria estar lá no lugar desse, se vivo estivesse. Mas o Sérgio era considerado, ao lado de outro grande estudioso, um intérprete do Brasil, um dos grandes intérpretes do Brasil. O Chico, pelo seu lado musical, poético, literário, principalmente a música, ele também é um grande intérprete do Brasil, ele poderia seguir essa linha e essa frase ser uma frase síntese do povo brasileiro, dessa interpretação do Brasil? Primeiro, Marcelo, temos que tomar cuidado com as palavras, né? Eu falei em conciliação, mas de maneira alguma, eu imagino que a frase do Chico, a gente possa dizer, quer dizer, uma conciliação de contrários do ponto de vista formal, né? Sim, sem dúvida. Do ponto de vista da linguagem, mas de um ponto de vista mais abrangente, mais amplo, pelo contrário, né? Quer dizer, não é uma frase que tenta fazer essa conciliação no sentido de varrer para debaixo do tapete, como já se tentou no passado, né? Todos os problemas, todas as questões terríveis derivadas da escravidão e do racismo, que é uma realidade, infelizmente, no nosso país, né? Pelo contrário, quer dizer, acho que ao dizer isso, ao se colocar como um vetor, né, dessa mistura terrível, né, entre açoitado e açoitador, Chico faz, na verdade, o contrário, né? Quer dizer, ele coloca essas duas coisas em tensão. Quanto à segunda, né, mais diretamente respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim. Inclusive, eu finalizo o meu texto dizendo justamente isso, né? Que com essa frase, e mais todas as questões que o Chico já trouxe sobre o Brasil no seu cancioneiro, sobretudo no cancioneiro, né, sobretudo nas canções, eu, inclusive, digo lá no texto, literalmente, quer dizer, no meu entender, ele se firma, né, como mais um intérprete do Brasil nessa grande linhagem da qual o Sérgio é um expoente, né, e que a gente tem outros grandes nomes, como o Caio Prado Júnior, Raimundo Fauro, Gilberto Freire, e outros mais, né? Poderíamos incluir o Florestan Fernandes, o próprio professor Antônio Cândido, que foi o fundador do departamento em que eu atuo aqui. E você já falou ligeiramente sobre o que lhe impulsionou para escrever a respeito. E surpreende o número de leitores, que foi um recorde no ano no Jornal da USP? Olha, Serrano, para dizer a verdade, até me atrapalhou um pouco aqui o início da entrevista, porque você não havia me mencionado esse número anteriormente. Então, me impressiona bastante. Quer dizer, quando você me procurou, né, me ligou, dando essa notícia de que o artigo estava entre os mais lidos, eu debitei esse posto no ranking. Falei, bom, isso aí deve ser divulgação lá dos amigos de Minas que querem nos fazer assim, uma graça, mas agora eu vejo que realmente é um número que, quer dizer, não poderia imaginar de maneira alguma que fosse talvez nem um décimo disso, para ser franco.
Bom, fico contente e espero que, quer dizer, seja uma maneira de, sobretudo, chamar atenção, se é que o Chico precisa disso, mas chamar atenção mais ainda para a obra do Chico, né? Que para mim é um personagem importantíssimo da nossa cultura, e em tempos como os nossos, eu acho que nunca é demais louvar pessoas como o Chico, que pela contribuição que deram, né, e continuam dando para a cultura brasileira. Em cima disso... Deixa só uma observação. Claro. Para a gente da minha geração, que é uma geração que viveu os anos 60, viveu a chamar o golpe militar, etc., a voz do Chico, via música, teve momentos motivadores especiais para a gente levar a vida em frente e acreditar que as coisas iam mudar. Lembro, apesar de você, amanhã de ser outro dia, que virou uma espécie de hino de todos os que eram contra aquele estado de coisas, né? E foi retomada muito recentemente também, né? No final do governo anterior também foi retomada, né? Uhum. Apenas até um pequeno acréscimo quanto a isso, Serrano. Faça quantos quiser. Faça quantos quiser. Na nossa área, né? Quer dizer, na área, a gente que tem a linguagem como ofício, né? A teoria, a crítica como ofício, muitas vezes artigos como esse, quer dizer, você, digamos, louvar uma figura que já foi talvez excessivamente louvada, né? Eu confesso que há colegas, às vezes, né, que digam, mas o Chico tem que ver que também ele está falando de um lugar, quer dizer, tentando fazer uma relativização do mérito, né, do autor, que, afinal de contas, faz parte do nosso trabalho também, a crítica, digamos assim. Por outro lado, eu realmente acredito que, quer dizer, determinadas figuras, né, o Chico, eu falei aqui do Antônio Cândido, né, o Roberto Chivas, quando da ocasião da morte do Antônio Cândido, né, ele disse que o Antônio Cândido, que ele viu o Antônio Cândido como uma espécie de santo moderno, para logo em seguida dizer que o próprio Antônio Cândido não gostaria da expressão por ser agnóstico e por repelir essa espécie de culto à personalidade, né? Mas, de certa forma, quer dizer, se nós pensarmos, né, acho que, não que o Chico Buarque não mereça uma crítica, mas antes é preciso que a gente pense, né, na nossa própria contribuição para a cultura brasileira. Se cada um de nós pudesse dar para a cultura brasileira o que o Chico Buarque deu com uma canção do Chico Buarque, uma canção dele, e foram várias, estivéssemos em um outro país, né? Então, às vezes, a gente vê críticas que são injustificadas, né? No caso do Antônio Cândido, veja, se nós pensarmos toda a geração de críticos, professores que se formou sob a sua égide aqui na USP, né? Quer dizer, eu já seria assim, houve os filhos do Antônio Cândido, os netos, eu sou uma espécie de bisneto já, né? Então, essas figuras, realmente, a gente evidentemente tem o dever de olhá-las com olhar crítico quando necessário, estar aberto às críticas, mas nunca podemos nos esquecer do valor dessas figuras, eu acho. Está em cima disso, Fernando. Você está falando em cima desse número substantivo de leitores do seu artigo, tudo mais. Se a gente pode pensar, de alguma maneira, que também tem um quê de catarse nisso. O Prêmio do Chico, o seu artigo, né? É um reencontro do Brasil com o Brasil depois de um período que nós conhecemos bem, né? Muito recente. Né? E a partir da linguagem. Né? Aí só para citar Fernando Pessoa, minha pátria é minha língua. Né? Quer dizer, a partir da linguagem, da expressão, é um reencontro do Brasil com o Brasil dentro desse momento de cartaz mesmo, de respiro. Olha, Marcelo, não tenho a menor dúvida, né? Não tenho a menor dúvida. A gente já estava,
vivendo uma situação, né, irrespirável quase, e em algumas situações sentindo até que vinha se perdendo esse próprio amor mesmo pelo idioma, quer dizer, esse amor pela língua que a canção popular brasileira traduz tão bem, né? Que evidentemente está na literatura, mas na canção popular, por ser uma forma que atinge um público muito maior, né? A canção popular tem essa espécie de digamos, tarefa de carregar a tocha, né? de levar adiante, de levar um número maior de pessoas às potencialidades da língua portuguesa, quer dizer. E de fato, as pessoas podem, às vezes, não se dar conta, né? Conscientemente, digamos assim. Muitas pessoas podem não se dar conta, mas se deparar com um discurso como esse que o Chico fez, repleto de... Quer dizer, eu chamei atenção para essa frase em específico, mas a própria forma que repercutiu muito na imprensa, como ele fez uma crítica ao ex-presidente, né? Lembremos, tomando cuidado de não citá-lo nominalmente, no que aqui eu o sigo, né? Quer dizer, todas essas questões são questões prementes para nós que estudamos a linguagem. E aqueles que não estudam a linguagem, mas que convivem com a linguagem diariamente, podem não se dar conta dessas coisas conscientemente, mas certamente, de alguma maneira, se encantam com isso, né? Se encantam com manifestações da linguagem tão potentes como essa que foi o discurso do Chico. Você citou, Fernando, e aí também no seu artigo, uma outra frase do Chico, em cima disso que nós estamos falando, que é do Vinícius, amigo do Sérgio Buarque de Holanda, em que ele fala que a palavra cantada talvez fosse simplesmente um jeito mais sensual de falar a nossa língua. O Chico, mesmo nas suas músicas mais contundentes, mais fortes, ele mantém essa sensualidade de falar a língua portuguesa? Acredito que sim, né? O erotismo está na raiz da poesia, quer dizer, é um dos temas, não apenas um dos temas, né? Mas uma das forças que movem a criação poética, não há dúvida alguma, né? E essa fala do Vinícius, né? Quem conheceu um pouco a vida e a obra do Vinícius não deixa de ler essa frase com um sorriso assim no canto da boca, né? Porque nada mais Vinícius de Moraes do que essa frase, né? Verdade. Aliás, não me lembro se o Chico atribui. Acho que o Chico não atribui ao Vinícius, ele não atribui diretamente ao Vinícius, né? Ele diz, Chico, né? Que imagina que talvez essa tenha sido a razão que levou o Vinícius a se dedicar muito mais, ou se dedicar como se dedicou à canção, né? Você fala que ele está elucubrando se Vinícius pensaria isso. Você é bem fiel ao seu texto. Não esquecendo a poesia do Vinícius, que é muito importante, claro, né? Mas, de fato, é evidente que ele ficou fixado no imaginário popular muito mais como um poeta que compunha canções, né? E do que propriamente, quer dizer, as canções atingiram um público muito mais amplo do que os poemas, não há dúvida. Como acontece, acho que não devemos lamentar isso também, porque a poesia nunca foi, de fato, uma forma que pudesse ter amplitude de alcance da canção, né? Isso é assim mesmo, acho que cada coisa tem cada forma tem o seu papel. Nesse ponto, antes de passar para o Serrano, desculpa, Serrano, só me empolguei aqui. Em cima disso que está falando, você falou o Vinícius é um poeta que escrevia canções. O Chico, ele é um cantor, compositor que escreve livros? Ainda há essa visão? Ou ele consegue as duas personas, consegue conviver bem e para o público externo, como isso se manifesta? E eu acrescento, é possível comparar as duas atividades em termos de qualidade e repercussão? Sim. Primeiro, né, Marcelo, te respondendo, eu achei muito auspicioso que o Chico também, no discurso dele, fizesse questão de dizer que, apesar de ser reconhecido como escritor, apesar de receber prêmios literários, de escrever romances,
que ele sente muito gosto em ser reconhecido no Brasil como um compositor de canções populares, né? E, de certa forma, essa resposta do Chico quer dizer, essa fala do Chico já responde parte da colocação do Serrano, quer dizer, acho que uma demonstração de que, para ele, Chico, não há essa hierarquia, ou, se há, talvez a canção mereça até um lugar de maior destaque, né? Eu acho que qual a razão disso, né? Historicamente, e quase que assim, de uma maneira quase que não muito sopesada, né? Nós tendemos a dar mais prestígio às formas escritas do que às formas orais, né? Isso não apenas na literatura, quer dizer. A forma oral, ela, de certa maneira, seria um pensamento menos elaborado, e na forma escrita seria o veículo para reflexão realmente de mais peso ou de mais profundidade, né? Mas nós temos que lembrar que, do ponto de vista da arte, quer dizer, do ponto de vista das relações entre poesia e canção, essas duas formas sempre se imbricaram, né? As duas obras que são consideradas como fundadoras da literatura ocidental, Odisseia e a Ilíada de Homero, surgiram inicialmente como formas orais, né? Para posteriormente serem fixadas como texto. No caso da nossa língua, né, o galego-português, né, de onde vem o idioma português, ele se consolida a partir das cantigas, né? As cantigas de amor e as cantigas de amigo, formas orais também. E talvez a música popular brasileira e mesmo o ambiente cultural brasileiro, sobretudo na segunda metade do século XX, prova o quanto a poesia e a canção estão totalmente imbricadas de uma maneira não hierarquizada, né? Nós tivemos aqui na USP 2 professores que são referência nesse tema, ambos já aposentados, mas ainda em atividade, o Luiz Tati e o José Miguel Wisnik, que foram pioneiros e deixaram e têm trabalhos importantíssimos em que essa relação entre poesia e canção é estudada a fundo. Eu tentei fazer isso dar minha contribuição modesta para o assunto, numa chave um pouco diferente, porque eu não sou, diferentemente do Tati e do Wisnik, eu, infelizmente, não tenho o conhecimento musical dos dois, não sou músico, então tentei olhar para a canção, a minha tentativa é olhar para a canção de uma outra forma, mas sempre vendo essas relações, que no caso da cultura brasileira são importantíssimas, e em outros países, nos Estados Unidos, né, na canção popular de língua inglesa, são também bastante importantes. Mas a canção não é um instrumento, canção, etc., mas de alcance muito maior do que a poesia, mesmo a escrita, e pode, às vezes, ter resultados, dependendo dos objetivos da canção, maiores do que qualquer outra manifestação? Sem dúvida. Inclusive, eu poderia dizer o seguinte: é uma covardia com a poesia compará-la com a canção. Com a poesia, eu tenho absoluta certeza. Porque a canção, ela dispõe de mais meios, né? Ela dispõe da harmonia, da melodia, da voz do intérprete. E de uma difusão maior, né? Além dos versos, quer dizer. Então, digamos, é uma injustiça com a poesia, né? Querer fazer a comparação, porque muitos vêm de uma outra perspectiva, de querer dizer que não, a canção não é exatamente poesia, quer dizer, fazer essa hierarquização, colocar a poesia num patamar mais alto, do ponto de vista de uma manifestação cultural mais nobre ou mais sublime, né? Quer dizer, eu vejo de outra forma, não apenas eu, há muitos estudiosos do tema que veem de outra forma, justamente destacando que é uma covardia com o poema, porque o poema não dispõe, como eu disse, né, desses outros recursos, que são a melodia, a harmonia, a voz do intérprete. Então, podemos
entre a poesia e a canção, podemos perfeitamente ficar com as duas, para lucro nosso. É um tipo de raciocínio que também vale para o cinema, qualquer coisa que mexa com imagem, que você está acrescentando a imagem a todos esses elementos que você já citou aí, né? O que acontece muitas vezes é que com a questão... A imagem é a representação. Sim, o que acontece é que, às vezes, com a massificação, né, da manifestação cultural, que, em geral, ela vai priorizar as formas audiovisuais, ou, enfim, né, ela vai se locupletar, digamos assim, a indústria cultural, muito mais daqueles meios que têm um alcance maior, como o cinema e a canção, em detrimento, digamos, das artes plásticas, ou do teatro, ou da literatura. Então, tende-se, às vezes, por uma questão de mercado, por uma questão estratégica de destacar o quanto a indústria cultural joga sobre nós os seus tentáculos de uma maneira, às vezes, não exatamente ética, ou levando em conta aqueles pressupostos que a arte coloca em primeiro lugar, a gente tende, talvez, a ter esse olhar um pouco crítico para a canção popular, para o cinema popular, né? Mas eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que é possível separar as coisas e fruir, né? E estudar também, por que não, tanto a canção, quanto o cinema, quanto outras formas populares, sem fechar os olhos para os mecanismos da indústria cultural, mas sem também abdicar, né, do prazer que é desfrutar a canção, desfrutar o cinema, e também compreender e estudar essas formas. Então, eu queria aproveitar isso, exatamente essa fruição e essa interpretação geral que você está falando, ao responder ao Serrano. Aí eu queria avançar um pouquinho, ou melhor, fazendo um paralelo com o Chico, e trazer um objeto de estudo seu, que é o Bob Dylan. Sim. Né? Que também chocou, anos atrás, a indústria cultural, o mundo cultural pleno, quando ganhou o Nobel de Literatura. Né? E tanto o Chico ganhando o Camões, claro, ele tem uma formação literária, uma criação literária mais sólida que o Bob Dylan, mas também ele é muito mais um cantor-compositor. E Bob Dylan, mas vamos pensar, são dois grandes contadores de história. Né? São dois... Bob Dylan, inclusive, aí você me corrija, você é o especialista, ele, em algumas músicas, ele conta uma saga. Você pega Like a Rolling Stone ou Hurricane, ele conta uma história inteira ali. Então ele é um grande contador de história. Né? E que paralelo a gente pode fazer aí, Fernando, nesse sentido? Quer dizer, eles também são poetas, são intérpretes, são cantores, são compositores, mas também são grandes contadores de história. Sim, a questão do Dylan, Marcelo, quer dizer, o meu estudo foi, aliás, a minha tese de doutorado, né? É um estudo que está sendo revisado agora, vai ser publicado pela editora da UFMG. Opa, parabéns. Obrigado. Parabéns. Deve sair em breve, aliás, não saiu ainda por responsabilidade desse que vos fala, que ainda não pude concluir a revisão, mas... Sei bem como é que é isso. Mas esse estudo, que eu, aliás, iniciei um pouco antes do Nobel de Literatura para o Dylan, né? Iniciei cerca de 2 anos antes. Ele foi motivado por algumas questões, alguns paralelos que eu encontrei entre a obra do Drummond, né, e da obra do Dylan. E eu realmente não queria fazer uma comparação de um compositor com um compositor, ou de um poeta com um poeta, ou de 2 autores brasileiros, ou de 2 autores estrangeiros. Eu queria tentar aproximar autores que, a princípio, pareciam irremediavelmente separados. Então, por isso, a opção de comparar um poeta e um compositor de canções, um brasileiro, um americano, e
E o estudo, quer dizer, as raízes, assim, os pontos em comum que eu encontrei entre os dois, né? Primeiro, a questão das origens, quer dizer, são dois artistas que vieram de cidades mineradoras, né? Regiões muito marcadas pela atividade mineradora, saíram das suas cidades provincianas para ganhar o mundo, né? E tem obras que encontraram igual êxito, tanto de público quanto de crítica, autores que o Drummond atingiu uma popularidade como poeta que, na verdade, é incomum, não no Brasil, é incomum em qualquer língua, em qualquer país. Quer dizer, a popularidade que o Drummond alcançou é digna de um astro da música, podemos dizer, porque é difícil você encontrar no país um brasileiro que não conheça ao menos um poema do Drummond, um verso, né? E, quer dizer, a questão do Dylan, que você... Já vou aqui escapando um pouco da sua pergunta. A questão do Dylan, que você coloca da contação de histórias, digamos, de uma poesia épica, não apenas lírica, é muito marcante, algo que eu procurei destacar no meu trabalho, inclusive. O próprio Drummond também tem poemas que são, digamos, épicos, né? Poderia citar Morte do Leiteiro, que é, na verdade, baseado numa notícia de jornal, né? Que conta uma história. É um poema que, na tese, eu comparo com The Lonesome Death of Hattie Carroll, que é uma canção do Dylan também baseada numa notícia de jornal e que também conta uma história. Enfim. Então, isso mostra como que, no caso do Bob Dylan, né, mostra um autor que está muito consciente das formas das quais ele é herdeiro, né? O T.S. Eliot vai dizer num ensaio importante, né, Tradição e Talento Individual, que nenhum poeta se faz apenas com a geração a que pertence aos seus ossos, né? Então, o poeta, e por tabela eu diria que também é um compositor de canções, os bons, os grandes, estão sempre de olho na tradição, né? E o Dylan eu o vejo como um continuador de uma tradição, não apenas trovadoresca ou musical ou da canção, mas como um continuador de uma tradição poética longa e que ele, ouso dizer, porque já demonstra isso em várias canções, conhece muito bem e trabalha e retrabalha de uma maneira muito sofisticada. É aquilo que o Ezra Pound falou, que o poeta é a antena da raça? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E o Dylan, bem como os nossos grandes cancionistas, né? A gente falou por enquanto só do Chico, mas sim, nós temos o privilégio, né, de estarmos vivos num tempo em que Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil estão vivos, né? É um privilégio realmente. Milton Nascimento, tantos outros, né? Lá em Minas, o Loborges, que também é sensacional. Poderíamos ficar aqui meia hora citando, né? Numa tradição. Somos privilegiados. Rosa, né? Pixinguinha, e chega hoje a Mano Brown e Criolo, né? Quer dizer, entre essas duas pontas, a gente tem tantos nomes incríveis, né? Essa coisa de estar vivo no tempo dessas pessoas, né? A Patti Smith, uma cantora e também escritora premiada americana, que inclusive cantou uma canção do Bob Dylan no Nobel, que dizia que, quando era jovem, lamentava não estar viva no tempo do Rimbaud, né? Grande poeta francês do século XIX. E depois ela conclui dizendo que se sente incrivelmente feliz por estar viva no tempo do Bob Dylan, né? E nós aqui no Brasil temos esse privilégio de estarmos vivos num tempo em que estão vivos tantos compositores incomparáveis como os que nós temos aqui. Você acha que
a vantagem de todos esses autores estrangeiros em relação aos brasileiros é o fato de eles se manifestarem em inglês, enquanto os grandes artistas brasileiros navegam no nosso português pátrio, o que talvez dificulte um pouco a disseminação mundial das suas obras? Olha, Serrano, eu assinaria totalmente embaixo da sua afirmação, né? E quem disse isso antes de nós dois foi ninguém mais, ninguém menos que o João Guimarães Rosa. Eu estudei o Guimarães Rosa no meu mestrado, estudei, na verdade, a correspondência do Guimarães Rosa com os tradutores da obra dele para outros idiomas, né? Com a tradutora americana, Harriet Dionis, com o tradutor para o italiano, Eduardo Bizzarri, e com o tradutor para o alemão, Kurt Meyer-Clason. E na minha pesquisa... Para eles deve ser muito difícil entender tudo o que o Guimarães Rosa escrevia. Bom, e transportar para essas línguas. Né? Isso aí vai dar um outro desafio. Não vou nem entrar diretamente nessa seara. Inclusive, como uma notícia rápida, está sendo feita no momento a nova tradução do Guimarães Rosa para o inglês, por uma tradutora australiana, Alison Erter, que já traduziu outros autores brasileiros, está traduzindo o Grande Sertão Veredas. Vamos ver. O fato de ser do país dos cangurus, acho que facilita a tarefa dela. Vamos ver o que vai sair daí. Entender as coisas diferentes. Mas, assim, só voltando a essa questão da sua pergunta, durante a minha pesquisa eu encontrei uma matéria de jornal sobre o encontro que houve em 1967, um ano antes, aliás, no ano da morte de Guimarães Rosa, né? O encontro, agora já não me lembro se foi 66 ou 67, mas o encontro do Guimarães Rosa com o Nelson Rodrigues, numa cerimônia do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro, e nessa ocasião o Rosa, né, algum repórter captou ali uma conversa do Rosa com o Nelson Rodrigues, em que o Rosa falava justamente da importância de tradução dos autores brasileiros para outros idiomas, sobretudo o inglês, né? Num período em que o inglês ainda começava, se nós formos pensar, né, a geração do Rosa, né, do Nelson Rodrigues, ela cresceu muito mais sobre a égide do idioma francês como primeira língua estrangeira de importância. Mas, naquele momento, o inglês já tomava o lugar, né, de língua, digamos, universal, global. A partir da Segunda Guerra Mundial. Sim, e o Rosa fala justamente dessa importância, inclusive instando, né, o Itamaraty a incentivar iniciativas nesse sentido, de traduzir autores brasileiros para outros idiomas. É claro que, no caso da canção, isso se torna mais difícil, né? Quer dizer, isso na prosa e mesmo na poesia escrita, né? Digamos que a obra sofre menos na língua-alvo, né? Após a tradução. Já no caso da canção, o processo é muito mais difícil, né? Então, de fato, quer dizer, você não tem a menor dúvida de que se os nossos autores, os nossos grandes cancionistas pudessem ser compreendidos, né, em português, eles seriam certamente... Quer dizer, a nossa música, na minha opinião, já é a maior música popular do planeta. Quer dizer, não tem dúvida disso. Mas se os nossos cancionistas pudessem ser compreendidos em português por uma parcela maior de ouvintes, né, ao redor do mundo, sem dúvida que teríamos assim um destaque, né, uma disseminação muito maior da música popular brasileira. Mas por um lado, né, Fernando, só aproveitando, quer dizer, mas por um outro lado, por mais contraditório que possa parecer, a música brasileira acaba tendo uma penetração maior do que a literatura no mundo, mesmo não sendo totalmente compreendida. É só uma coisa engraçada. Eu estava uma vez numa cidade na Espanha, em Burgos, e estava no castelo de Alcide, campeador, e a guia estava comentando alguma coisa com a gente e falou
algo e eu imediatamente falei, nossa, né? Um espanto pelo que ela tinha contado, ele imediatamente começou a cantar Nossa, nossa, assim você me mata, do Michel Teló, imediatamente. E perguntou, tá, mas o que quer dizer nossa? Né? Não sabia. Mas há uma penetração, claro, que não há compreensão, mas há uma percepção, digamos assim. Sim, eu acho que o que acontece, quer dizer, mais uma vez, nós temos um problema aí de condições desiguais de competitividade, né? Quer dizer, a literatura brasileira, nós temos que pensar que a prosa de ficção e a poesia em outros idiomas conta com uma tradição milenar, né? Então, se pensarmos na tradição na língua italiana, alemã, francesa, inglesa, todas essas línguas europeias ocidentais que têm uma tradição e um alcance, né, muito maior do que o português, mercados editoriais muito mais bem estruturados, um número muito maior de traduções, né, dessas obras para outras línguas do que as obras brasileiras tenham, né? E a canção brasileira, por outro lado, eu até lá no artigo usei essa expressão, né? Quer dizer, é um verdadeiro milagre, né? De graça e inventividade, o que os nossos compositores conseguiram. Mas vejam, sem dispensar o concurso dos grandes escritores para criar Claro, suas obras, né? Porque sem dúvida. o Wisnik mesmo destaca isso no ensaio dele sobre literatura e canção popular, né? De que na década de 60, esses grandes cancionistas que nós citamos aqui, né? Chico, Caetano, Gil, todos eles eram leitores de João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes. Então, quer dizer, parte também dessa Bildung, né, dessa formação desses grandes compositores, uma parte integrante absolutamente essencial, né, dessa formação veio da literatura. E quanto à penetração da canção popular, quer dizer, aí também, novamente, né, seria preciso um outro desafio. Pensarmos num monstro como Tom Jobim, né? Os nossos grandes músicos clássicos também, Camargo Guarnieri, Villa-Lobos, que, aliás, musicaram poemas do Drummond, né? Todos há um punhado de poemas do Drummond musicados pelo Villa-Lobos, pelo Camargo Guarnieri e por outros, né? O Milton musicou, né, a canção amiga do Drummond, uma versão espetacular. Você acha que o Drummond teve o necessário reconhecimento popular? Tudo que você falou agora foram artistas, ou seja, de escrita, que se debruçaram sobre as palavras do Drummond, tá certo? Você acha que na sociedade comum, vamos dizer assim, ele teve o reconhecimento que lhe seria devido, embora ele tenha sido muito reconhecido? Sim. Olha, Serrano, é uma questão complexa, eu vou tentar responder em duas partes, né? A primeira parte é o que eu já disse anteriormente, que é o seguinte: a poesia não é, por tradição, né, uma forma que tenha uma penetração popular sequer comparável de longe. Eu não diria nem mesmo a canção popular, mas até a mesma prosa, quer dizer, o romance, o conto, a crônica tem uma penetração muito maior que a poesia. Há um livro do Michael Hamburger, teórico crítico alemão radicado na Inglaterra, da década de 60, A Verdade da Poesia, em que ele diz que o último best-seller, né, da poesia foi Charles Baudelaire, em meados do século XIX. Quer dizer, os livros de poesia nunca venderam muito, né? Isso é parte
integrante dessa forma literária, dessa forma de expressão. Fazer Por outro um. lado, quer dizer, isso posto, pode-se dizer que o Drummond, considerando. Tudo bem que ele escrevia em jornal, escrevia Isso que eu ia crônica falar. também, né? Circulava muito. Mas isso posto, o alcance que a poesia dele atingiu, né? Que conseguiu, ainda em vida, me parece impressionante. Me parece impressionante. Eu não sei dizer. Bom, você até falou da Austrália, né? É um país. Eu vivi 5 anos na Austrália, né? O grande poeta australiano, Liz Murray, é conhecido talvez por 2% do público leitor australiano, né? Enquanto que o Drummond, que é o grande poeta brasileiro, é difícil a gente trombar com um brasileiro minimamente semi-alfabetizado que seja, que não saiba ao menos dizer que o Drummond é o poeta que diz que no meio do caminho tinha uma pedra, ou pensarmos que agora José, né? Isso. Citá-lo, às vezes, até sem conhecê-lo, né? Quase que um ditado popular. Agora, veja, do ponto de vista do conhecimento da obra, nós sabemos que esse conhecimento popular da obra é muito precário. Não há dúvida. Quer dizer, nós não estamos falando aqui que as pessoas conhecem de fato a obra a fundo, né? Mas eu acho que o Drummond, considerando tudo isso considerado, acho que atingiu uma popularidade bastante incomum para um poeta, viu? A nossa Rádio USP agora introduziu na sua programação a leitura de poemas para mexer com esse lado da cultura brasileira. Muito legal. Sim, é uma coisa importante. Ótima iniciativa. Sim, porque isso, acho que só a rádio pode fazer, só a Rádio USP pode fazer isso. Não tem pretensões comerciais, não tem nada, então a gente consegue fazer isso. E é uma forma de trazer a poesia de uma forma mais popular, digamos assim, ou de mostrá-la para uma gama mais ampla, né? Sim, e quem sabe até, já que vocês mencionaram, né, até iniciativas que procurem levar isso. Acho que o rádio é um veículo fabuloso assim, para levar para um público maior, né, questões que são da teoria, da crítica literária, sobre a canção, sobre a poesia. Né? Eu atuo num departamento aqui, como você sabe, né, o departamento de teoria literária e literatura comparada, em que, quer dizer, há nomes aqui de colegas, né, que trabalharam com canção popular e, por exemplo, a Adélia Bezerra de Menezes, né, que se formou aqui sob orientação do professor Antônio Cândido, tem um livro fabuloso chamado Desenho Mágico sobre as canções do Chico. O Edu Otsuka, que é meu colega aqui atualmente, estudou o Estorvo do Chico, né, o primeiro romance do Chico, no mestrado. Enfim, Bettina Bischoff, que é minha colega atual também, tem um livro sobre o Drummond muito importante, chamado Razão da Recusa. Então, quer dizer, são pessoas que conhecem a fundo, né, a obra do Drummond, a obra do Chico, são os autores que a gente está falando aqui hoje mais diretamente, mas, enfim, que podem dar essa contribuição aí de levar para o público do rádio esses autores importantes, né? Tão importantes. Vocês, num certo momento do programa, falaram sobre um momento, né, de modificação, etc., mas, na verdade, nós estamos vivendo um momento em que abriu-se uma janela, né, e que permite a fluidez de ideias mais contemporâneas, ideias por toda a sociedade, permite que valores progressistas da sociedade se manifestem com maior facilidade, etc., etc. Mas o Brasil, aquele Brasil mais fechado, o Brasil mais refratário a novidades, etc.,
continua forte. Com isso que eu estou dizendo é o seguinte, é preciso um trabalho enorme ainda para abrir essa perspectiva de olhar para frente em todos os campos do comportamento, do conhecimento, etc, etc, etc. E aí a canção popular, a música popular, enfim, tem um grande campo de atuação nessa área. Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza, viu, Serrano? Eu acho que por isso que naquele momento no começo da nossa conversa, né, que às vezes pode haver uma certa crítica. O Chico Buarque já foi louvado o suficiente, ele também, né, a gente precisa criticar também. É claro que a gente precisa criticar, mas considerando isso que você colocou, quer dizer, o período de profundo obscurantismo que nós vivemos e essas forças estão aí à espreita, né? No Congresso nem estão à espreita, estão lá todos. Estão presentes, Então, nunca é demais esse esforço de valorizar esses nomes que, no final, afinal de contas, quer dizer, são os porta-vozes daquilo que nós somos, né? E essa ideia do período, da importância histórica de um determinado momento, eu acho que a década de 50, por exemplo, no Brasil, foi isso. Quer dizer, é a década em que nós tivemos o Grande Sertão Veredas, é a década em que nós ganhamos o nosso primeiro campeonato mundial, é a década da Bossa Nova. Então, havia ali um zeitgeist, né? Um espírito do tempo ali que favoreceu e deu aquela impressão de que o país, então, iria numa direção que, infelizmente, o golpe, né, e os 20 anos de regime de força interromperam. E parece que tivemos de novo essa mesma dialética, né? Quer dizer, parecia que o país ia numa determinada direção e houve essa guinada obscurantista, né? Então, é difícil, muitas vezes, e a gente, às vezes, pode querer se sentir desanimado e esmorecer, né? Mas não podemos esmorecer. Eu acho que essas iniciativas de louvar os nossos grandes nomes, né, na cultura, na canção, na literatura, é um dos passos assim imprescindíveis, né, para que a gente continue ou para que a gente lute contra as iniciativas opostas de atraso, né, e possa legar aí, possa ver o país florescer, como já floresceu nos melhores momentos. É uma forma de reafirmar. Uma pergunta para você. Sim. Não, é só isso, meu Serrano. Aproveitando o que o Fernando falou, é uma forma de reafirmar a nossa cultura, a nossa brasilidade, a nossa civilidade, né, perante toda essa situação. Você concorda, Fernando? Também é isso? Quer dizer? Não há dúvida. E uma coisa que eu acho muito importante nós nunca devemos subestimar as audiências. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: não devemos imaginar que as pessoas não tenham ouvidos, ou por virem ou por terem uma origem humilde, ou por não terem um conhecimento mais aprofundado daquilo que a gente pretende difundir, né? Eu acho que não podemos subestimar os olhos e os ouvidos da nossa audiência e devemos oferecer para a nossa audiência, seja como professores, como jornalistas, como escritores, né? Aquilo que há de melhor. Sempre temos que oferecer aquilo que há de melhor. Sem dúvida. E se for necessário o trabalho de levar isso para mais perto da nossa audiência através, enfim, da aula, da conversa, como essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente não deve titubear, né? Acho que é parte do nosso papel. Eu, pelo menos, como professor pesquisador, acho que é muito parte do meu papel buscar isso. Professor Viotti, muito obrigado pela sua presença, que foi
consagrada via o artigo que você escreveu e que teve uma audiência particularmente fora do normal do nosso jornal da USP, e que nos motivou a entrevistá-lo sobre personagens a partir do Chico e também Carlos Drummond e os demais, numa prosa muito, muito agradável, informativo. E estamos à disposição, não só nesse programa, como também na Rádio USP, para que esses temas sejam debatidos com mais constâncias e levados ao público mais permanentemente. Muito obrigado ao Marcelo pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Serrano, obrigado, Marcelo, e foi um prazer falar com vocês. Obrigado, Fernando, obrigado, Serrano, foi um prazer.